Oi, Natália. Como vai? Tudo bem? Oi, Deodato, tudo bem? Tudo bem. Ok. E Como é? você? Eu estou bem, estou tranquilo. Como é que você foi parar em Chapecó? Você estava fazendo um, uma pesquisa, mestrado, doutorado de sanduíche em Nova York. O que você estava estudando lá? Então, lá eu continuei estudando, o meu objeto de estudo já faz um tempo, que é Sociedade de Massas em Arendt, né, como um grande tema aí. Aí eu vim parar em Chapecó. Você não ficou presa lá na pandemia? Você não ficou retida lá em Nova York? Eu fiquei em lockdown lá, eu fiquei desde comecinho de março até abril, que foi quando eu consegui voo para cá para o Brasil. Então eu fiquei um mês em lockdown, só saía mesmo para fazer compras no mercado que era a menos de uma quadra de casa. E aí eu voltava e ficava trancada, porque Ok. estava tudo fechado mesmo, não tinha nada lá. Uhum. Ok. Quer dizer que você foi parar em Chapecó. Legal. Depois, Fui. quando passar a pandemia, provavelmente vai voltar. Você vai voltar para Nova York para concluir o sanduíche? Ou Então, irá para Campinas? depende, na verdade, de como as coisas vão acontecer. Hoje em dia eu já não faço mais muitos planos, porque a gente viu que fazer planos às vezes não dá muito certo. Mas eu teria que voltar para Campinas, né? Porque para terminar o doutorado. E se for possível, eu volto para Nova York, sim. Aí vai depender da FAPESP, que é quem me concede a bolsa, né? De Tá, doutorado. tá bem complicado. Sanduíches estão passando a régua, não estão mandando ninguém para fora mais. É, Mas tudo passa, tudo passa. Natália, me fala uma coisa. Depois da vinheta, eu quero conversar especificamente sobre a tua pesquisa no mestrado. Repete aí, qual foi tá. o objeto da sua pesquisa no mestrado? Foi Sociedade de Massas em Hannah Arendt. Beleza, daqui a pouco, depois da vinheta, a gente volta, tá bom? Tá ótimo. Oi, Natália. Antes da vinheta, Oi. nós estávamos conversando, trocando algumas ideias aí sobre a sua trajetória errante enquanto acadêmica no meio, enquanto pesquisadora no meio da pandemia. Olha, tá todo mundo assim. Aqueles que acreditam em Deus, não sei se eu respeito quem acredita, quem não acredita, respeito todo mundo e gosto do livre pensamento. Uhum. Mas aqueles que acreditam falam que Deus, na sua infinita sabedoria, nos colocou diante do imponderável, para que a gente possa se lembrar que nós somos humanos, demasiadamente humanos. Me fala uma coisa, quem é a sua orientadora? Quem foi a sua orientadora no mestrado? A minha orientadora foi e ainda é hoje a professora Yara Frateschi, do Departamento de Filosofia. Ok. Você pode falar um pouquinho quem foi a Hannah Arendt, embora tenha muitas entrevistas sobre ela no canal, mas assim, para quem não conhece e para aqueles que já conhecem, falar um pouco mais, porque você é encantada com a Hannah. Fala um pouquinho da filósofa, da mulher, da filósofa que não gostava de ser chamada de filósofa. Fala um pouquinho, contextualiza a Hannah no tempo e no espaço. Tá bom. Então, a Hannah, ela nasceu ali no comecinho do século XX, né, 1906. Ela nasceu numa família judia, né? Embora ela conta pra gente numa entrevista pro Gunter Gauss que ela, na verdade, essa questão dela ser judia nunca foi algo tratado dentro da família. Então, por não ser uma família praticante da religião judaica, essa questão para ela nunca foi um problema. Ela diz que ela conheceu, ela se entendeu como judia foi na rua mesmo, na escola, quando apontaram para ela e disseram que ela era judia. E aí sim ela foi perguntar para a mãe o que era aquilo, né? E aí, a partir desse momento,
é que aquilo se torna uma questão para ela, né? Ela se entende como judia. Então, na verdade, foi a partir do outro e não da própria família. Ela nasce e cresce numa família que tem um capital cultural bastante considerável, né? Era uma família de classe média alta, então não passava por dificuldades econômicas. Ela tinha à disposição uma grande biblioteca, né? Uma vasta biblioteca dentro da própria casa, então ela foi uma criança que cresceu lendo muito. Aos 14 anos ela já estava lendo Kant, ela já sabia ler em grego, ela já escrevia poemas, então, assim, era uma pessoa que já, desde muito cedo já despontava intelectualmente, né? Então, isso abriu muitas portas para ela. E aí, quando dá ali em meados dos anos 20, né, ela entra para a faculdade, ela vai ser orientada aí pelo Heidegger. Depois, numa tese de doutorado, né, que é sobre Santo Agostinho, o título é O Amor em Santo Agostinho, né? E aí, depois de um tempo, ela vai para ser orientada pelo Karl Jaspers, que foi quem terminou, né, o doutorado com ela como orientador e, na verdade, se tornou um grande amigo até a morte dela, na verdade, antes, né, porque ele morreu antes, mas até a morte dele, eles eram grandes amigos da vida, assim. Então, e aí, esse seria o percurso mais ou menos intelectual dela, do começo da vida dela, mas a parte, digamos, em que ela adentra o mundo politicamente é justamente quando tem um incêndio do Reichstag em 1933 e o Hitler assume o poder na Alemanha. Ela conta para o Günter Gauss, inclusive, não sei se todo mundo sabe, mas tem uma entrevista na coletânea Compreender, que se chama O que Resta, Resta a Língua Materna, né? Deixa eu até ver aqui direitinho o título. É isso mesmo, O que Resta a Língua, uma conversa com Günter Gauss. É uma entrevista que ela concedeu em 64, e nessa entrevista ela conta como é que ela saiu, né, dessa condição aí de intelectual para ser uma pessoa ativa politicamente. E ela diz que o momento é justamente o momento em que o Hitler assume o poder na Alemanha. Ela diz que naquele momento ela não podia mais ser uma espectadora do que estava acontecendo, ela precisava agir. E aí, nesse momento, ela considera que é a entrada dela, né, na política mesmo, na vida pública, né, como uma pessoa, como um cidadão ativo, preocupado com o mundo, né? É o momento em que ela se sente responsável pelo mundo. E aí, eu acho bem interessante esse momento da vida dela, porque nesse momento eu entendo a Arendt a partir desse momento como uma pessoa de muita coragem, né? Então, isso depois eu até pretendo falar um pouquinho sobre isso, que essa coragem que ela demonstrou em vida, né, que ela experienciou em vida, ela acaba se tornando também um conceito dentro da sua teoria política. E aí, para mostrar um pouquinho dessa coragem, né, que a Hannah Arendt teve, eu vou falar um pouquinho sobre quais foram os passos dela, né, a partir do momento em que ela decide, então, se engajar politicamente. E aí é interessante ver que, a partir desse momento lá, a partir de 33, né, ela começa a participar, por exemplo, do movimento sionista. Ela não era sionista na época, né, na verdade nunca foi, ela só colaborou com os sionistas, né, durante vários momentos, mas ela tinha uma posição bastante crítica ao sionismo, né, ela diz que ela era uma oposição leal ao sionismo, né, ou seja, ela ajudava, mas ela tinha os seus pontos de diferença e não escondia isso de ninguém. Isso que eu acho muito
muito importante também de ressaltar. E aí, o que ela faz a partir de 33? Bom, ela vai trabalhar para os sionistas, né? E o primeiro trabalho que ela recebe é o de coletar alguns materiais dentro da biblioteca do Estado prussiano, que seriam declarações antissemitas que os sionistas iriam usar, iriam fazer uma coletânea e apresentar dentro de um congresso sionista. Só que o que acontece? Nesse momento em que ela está lá na biblioteca fazendo esse trabalho, ela acaba sendo descoberta e vai parar na prisão, né? E aí é um momento em que ela é presa e que, bom, enfim, ela não consegue. Os sionistas até tentam encontrar para ela um advogado, ela fala que não precisa, enfim, que ela vai tentar dar um jeito, e ela realmente consegue. Ela consegue sair da prisão com a ajuda do carcereiro, né, do policial, e acaba fugindo da Alemanha. Mas mesmo antes desse processo dela ser descoberta, né, desse trabalho dos sionistas, é importante também lembrar que ela forneceu a casa dela como rota de fuga, né, e de abrigo para vários judeus e comunistas, enfim, pessoas que, de maneira geral, eram perseguidos pelos nazistas, né. Então, a casa dela era uma rota de fuga e de passagem dessas pessoas. E aí, bom, enfim, depois quando ela sai da prisão, ela vai fugir da Alemanha, né? E aí ela foge junto com a mãe dela, inclusive. E é importante lembrar que nesse momento ela já sai clandestinamente, né? Porque a ficha dela não tá limpa. Então ela já sai como uma fugitiva mesmo da Alemanha. E aí ela vai tentar, a ideia dela é conseguir um visto, né, um visto para os Estados Unidos, e ela efetivamente consegue um visto provisório, né, só que para conseguir chegar lá, ela precisava passar da França para a Espanha, para depois chegar em Lisboa, para finalmente chegar nos Estados Unidos. Então, tem todo um percurso bastante tenso aí dela até conseguir chegar lá em 1941 nos Estados Unidos. E um aspecto bem importante da vida dela também é que nessa passagem, né, enquanto ela está na França para tentar chegar na Espanha, eles estão, ela e várias outras pessoas que estão tentando fugir, né, inclusive entre elas o Benjamin, eles estão fugidos, né? Natália, a Hannah estava com o Walter Benjamin na Espanha. Ele suicidou na Espanha, né? Sim, Deodato, eles estavam juntos, né? Eles estavam tentando passar ali da França para a Espanha, na verdade, para conseguir chegar em Lisboa. E aí havia a notícia de que os alemães tinham invadido já a França e que eles estavam chegando muito perto deles. E o Benjamin já havia há muito tempo já estava bastante temeroso com tudo isso e já tinha ideias de se suicidar, né? A Arendt, inclusive, conta isso. E aí chega exatamente um dia antes deles conseguirem atravessar a fronteira, a partir do momento que eles têm essa informação de que os nazistas estariam chegando, ele acaba se suicidando e, ironicamente, um dia depois eles efetivamente conseguem cruzar a fronteira e escapar. Infelizmente, ele se suicida em 1940, mas ele deixa com a Arendt os manuscritos sobre a tese sobre o conceito de história, que depois vai ser póstumamente publicado. Então, ele deixa com ela esses manuscritos. A Hannah foi para os Estados Unidos. Você sabe para onde o Benjamin estava indo? Eles estavam indo todos para os Estados Unidos. Eles pretendiam cruzar a Espanha, chegar em Lisboa e conseguir finalmente chegar nos Estados Unidos. Mas tem uma coisa interessante, Natália. Descobriram na USP, recentemente, há alguns anos atrás, que ele já tinha um contrato, um pré-contrato para dar aula na USP.
Sério? Não sabia dessa. O pessoal já está, inclusive, comentando, outros que eu entrevistei. Talvez ele fizesse a ponte pelos Estados Unidos, mas a intenção dele era vir para o Brasil. O pessoal fala assim, o que teria sido da filosofia e da política no Brasil se ele aqui estivesse, né? Ah, que interessante. Essa eu não sabia, bom saber. Natália, São ironias do destino. é a vida. Ô, Natália, você trabalhou com 2 livros da Hannah. Quais são os 2 livros que você trabalhou no mestrado? Então, eu trabalhei principalmente, né, nos 2 primeiros capítulos, eu trabalhei com as origens do totalitarismo, de 51, e com a condição humana, de 58. Aí, lá no capítulo 3 da dissertação, eu acabo indo para outras obras, como sobre a Revolução, de 63, e Crises da República, de 69. Então, digamos aí que eu trabalhei fortemente com essas 4 obras no conjunto geral do mestrado. Ok. Você começa a dissertação falando do Estado-nação. Fale um pouquinho sobre isso. Tá, na verdade, essa questão é bastante grande, então eu vou tentar explicar resumidamente, né? Bom, por que eu coloco, né? Eu começo a dissertação falando sobre o Estado-nação, porque na verdade, vai ser muito importante durante a descrição que a Arendt vai fazer da sociedade de massas lá dentro das origens, entender quais seriam os elementos históricos, né, culturais, econômicos e políticos que, de alguma maneira, contribuíram para a conformação da sociedade de massas. E aí, um desses elementos é justamente a constituição do Estado-nação, e depois, mais para frente, o seu desmoronamento durante a era imperialista, né? O imperialismo, inclusive, é um dos elementos centrais para se entender não só o totalitarismo, mas características das próprias massas. E aí, eu precisava, como eu estava tentando rastrear, né, de alguma maneira usar mais ou menos o mesmo método que a Arendt usou para entender quais eram os elementos, né, que se cristalizaram no totalitarismo. O que eu busquei fazer quando eu fui estudar a sociedade de massas foi tentar seguir a mesma metodologia que a Arendt seguiu para conseguir entender o totalitarismo, o fenômeno totalitário. Ela vai dizer, numa carta ao Vogelin, que também está nessa coletânea Compreender, que o que ela buscou ali não foi necessariamente encontrar as origens, né, como as origens do totalitarismo, embora o título indique isso. Ela diz que, na verdade, não foi um bom título, mas o que ela queria dizer com aquilo é que, na verdade, ela estava tentando entender quais eram os elementos que se cristalizaram no totalitarismo, né? Quais eram os elementos históricos, econômicos, políticos e sociais que levaram à cristalização do fenômeno totalitário. Então, de uma maneira análoga, eu tentei usar essa mesma metodologia para tentar entender como é que a sociedade de massa se conformou ali naquele interim entre do século XIX para o século XX, né? Que marca a passagem ali do pré-Primeira Guerra Mundial e pós-Primeira Guerra Mundial, né? Que marca o anterior, o antecedente da Primeira Guerra Mundial e as consequências da Primeira Guerra, que é justamente nesse interim histórico aí, social e econômico, que a sociedade de massas se conforma lá na Europa. Então, para entender isso, né, eu precisei buscar entender o que foi essa instituição do Estado-nação, porque para Arendt, e isso ela vai dizer lá na Condição Humana, que a forma política do social é justamente o Estado-nação. E por que é importante a gente entender qual que é a relação entre o social e a sociedade de massas? Bom, Arendt vai também dizer lá na Condição Humana que a sociedade de massas é simplesmente o último estágio do social, né, do advento do social. Então, para eu conseguir entender o que foi essa sociedade de massas, eu precisava, então, me perguntar
qual era a relação disso com o social, né, com o advento do social, e efetivamente qual era a relação, como, né, que o Estado-nação se tornou a forma política do social, como e por quê. E aí, enfim, por isso eu fui me debruçar sobre essa instituição do Estado-nação que a Arendt aborda com mais detidamente lá nas origens do totalitarismo. Bom, para ser breve, né, para tentar ser breve aqui, o que a gente precisa entender dessa instituição do Estado-nação? Bom, primeiro a gente precisa entender mais ou menos o que seria a nação e o que seria o Estado. De uma maneira muito geral, a gente pode entender a nação como a história, né, sendo a configuração da constituição de um povo, né, como uma entidade cultural, né, ou seja, esse povo ele compartilha uma certa história, uma certa cultura que está delimitada dentro de um território, né, onde eles, obviamente, tiveram uma origem comum, eles nasceram naquele mesmo território. Então, a nação seria aí uma constituição cultural, né, histórico e cultural importante e que tem uma certa delimitação espacial. E aí, o Estado, na verdade, ele vem complementar essa constituição da nação no momento em que ele se constitui como uma instituição política e jurídica. Então, na verdade, o Estado, ele é aquela instituição que vai criar leis e reger leis, né, reger essas leis, de modo que os cidadãos, ou seja, todas aquelas pessoas que estão dentro do território daquele Estado, sejam contemplados, ou seja, cidadão, dentro da concepção de Estado, o cidadão é toda aquela pessoa que está dentro do território e que possui uma igualdade jurídica e política. Então, para Arendt, o Estado tem uma função muito clara. Bom, o Estado precisa garantir leis, né, e a manutenção dessas leis, e tem que garantir duas coisas: a manutenção da igualdade perante a lei dessas pessoas e a manutenção da pluralidade. Seriam dois princípios fundamentais para Arendt, para a filosofia política dela, né? O princípio de igualdade perante a lei e o de pluralidade. O fato, né, de que somos distintos uns dos outros e que essa distinção ela precisa ser mantida dentro da comunidade política, né? E aí, o que acontece com essa conformação do Estado-nação? A Arendt vai dizer, bom, a formação do Estado-nação ela vai se dar num momento muito específico, que é a Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão, ainda lá no século XVIII. E a conformação do Estado-nação vai se dar justamente quando essas funções do Estado, né, que seriam a de criar leis e reger leis, de modo que se garanta uma igualdade jurídica dos cidadãos, ela simplesmente é usurpada por interesses dos nacionais, ou seja, desse povo que se entende aí como uma unidade cultural e com uma certa homogeneidade. A partir do momento em que as funções do Estado passam a orbitar em torno dos interesses dos nacionais, é o momento em que para Arendt se conforma, né, essa instituição do Estado-nação, e que, na verdade, é o momento que começa a dar ruim, porque o que a gente tem ali, especificamente com a conformação do Estado-nação, é a funcionalização da instituição política por interesses meramente individuais e privados, e principalmente econômicos desses indivíduos que são o povo, né, ou que se entendem aí como nacionais. Tem uma questão muito importante quando a gente vai falar de Estado-nação, que na verdade é a crítica que a Arendt faz aos direitos humanos, que é o fato de que, a partir do momento em que tem a Declaração dos Direitos Humanos, a gente tem duas coisas muito positivas. A primeira delas é o fato de que, bom, agora
as leis, elas não são mais leis naturais, ou seja, a lei não vem de Deus, a fonte não é Deus, mas vem do próprio homem, então são leis positivas. Isso é um ganho que a gente tem. O outro ganho que a gente tem com os direitos humanos, né, é o fato de que os homens ganham uma certa dignidade, né? A gente tem a consolidação da dignidade humana, porque a partir desse momento qualquer homem, né, qualquer indivíduo, qualquer homem, mulher, enfim, indivíduo, ele passa a ser portador de direitos inalienáveis. Só que ela vê um problema muito específico durante essa declaração, que é o fato de que, nesse momento, se tem uma certa... se compreende equivocadamente que direitos humanos correspondem aos direitos nacionais. E por que isso é importante? Porque a partir do momento que os direitos humanos são confundidos com os direitos dos nacionais, o Estado ele perde a sua capacidade de colocar sob o guarda-chuva da lei qualquer pessoa, independente da nacionalidade. Então, aquela pessoa que tem direitos, que passa a ter direitos na formação do Estado-nação, na verdade, são apenas os nacionais, são apenas aquelas pessoas que nasceram e que têm ali dentro daquele território, uma vida, enfim, uma vida já consolidada. Isso é muito importante a gente entender, porque ali no momento em que tem a conflagração da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter um movimento de expatriação, né, um movimento grande de apátridas, pessoas que estão completamente alienadas do mundo, não tem para onde correr, não tem para onde ir, porque não só perderam o seu estado, né, perderam a sua nacionalidade nesse sentido de que eles não tinham mais um estado a quem recorrer. E aí, a partir do momento em que eu tento entrar num estado e ter a minha garantia de direitos enquanto humano, na verdade, esses direitos humanos não se efetivam, porque cada estado vai entender que aquela pessoa que é digna de direito é apenas o nacional. Então, a partir da deflagração dos direitos humanos, e que confere, né, a constituição dessa instituição do Estado-nação, a gente tem justamente esse problema que a Arendt vê dentro do Estado Nacional, que é a ideia de que há uma homogeneidade, e que uma homogeneidade nacional, porque todos somos iguais, né? Os nacionais são todos iguais entre si, e aquele que é diferente, né, que é o outro que vem de fora, ele é alguém que deve ser rechaçado, né? Então, na verdade, os direitos humanos, eles na prática, eles não se concretizaram, porque eles não conseguiram conferir direitos, né, direitos jurídicos e legais para as pessoas que estavam aí depois da Primeira Guerra Mundial, sem país, sem nenhuma comunidade política a quem recorrer. Então, e por que isso é importante para a gente entender a sociedade de massas? Porque não só porque a homogeneidade vai ser uma das características, né, das massas, mas porque a Arendt vai ver dentro da Constituição do Estado-nação uma característica muito importante, que é a da consolidação de uma certa visão liberal de sociedade, né? E aí, o que acontece? A partir do momento em que essa visão de sociedade liberal acaba se constituindo dentro do seio do Estado-nação, o que a gente tem é justamente o que ela vai contar mais para frente para a gente lá nas origens, é que há a usurpação, né, justamente das funções políticas do Estado pelos interesses econômicos de indivíduos privados. E, bom, qual é a relação, né, entre Estado-nação e social? Bom, se a gente for olhar lá na condição humana,
quando ela vai explicar para a gente que o Estado-nação é a forma política do social, ela vai explicar para a gente que o advento do social, ele é justamente o momento em que se cria, ainda durante a Era Moderna, uma esfera híbrida, né, que é o que ela chama de esfera da sociedade, que ela não é nem privada e nem pública, mas que, na verdade, é um híbrido, né, entre essas duas coisas, em que aquilo que é público e aquilo que é privado acaba se confundindo, quando, na verdade, a gente não consegue mais delimitar, né, uma separação clara entre essas duas coisas. E aí o diagnóstico dela é que, dentro da Constituição do Estado-nação, formado por essa sociedade liberal que foi se constituindo, o que a gente vai ter é justamente a funcionalização da política, né? A funcionalização de tudo aquilo que é público e, portanto, comum, por interesses que são meramente privados e que, na verdade, querem fingir que são comuns pelo fato de se constituírem como o conjunto, né, de interesses de várias pessoas. Para ela, isso é de extrema importância. Toda a condição humana, ela é uma das questões mais importantes dentro da condição humana, é justamente o advento social, porque justamente por conta dessa funcionalização da política, quando a gente não tem mais a separação clara entre aquilo que é a função do Estado, efetivamente como uma instituição que deve reger as leis e todas as instituições em prol do bem público, e a distinção entre aquilo que é privado e necessariamente um interesse meramente privado e que, portanto, não tem, ou não deveria, pelo menos, ter importância, ou a importância que veio a adquirir dentro da política, né? Dentro do espaço público. Então, eu precisei fazer todo esse percurso, né, para tentar entender por que a esfera, a instituição do Estado-nação é a forma política do social, justamente porque eu precisei entender por que ela entende que o Estado-nação tem essa ligação com o social. E a ligação é justamente essa: a gente vê dentro da formação do Estado-nação aquilo que ela chama de sociedade, ou advento do social lá na condição humana, que é justamente essa confusão, essa falta de clareza de distinção entre aquilo que é público e aquilo que é privado. Então, eu acho que, de modo geral, eu posso dizer isso. Ok. Natália, você, chegando no finalzinho ali da tua dissertação, você fala da esperança no novo e da fé na política. A Hannah era uma mulher de fé. Ela entrou em crise existencial em um determinado momento por entender que o conhecimento produzido na academia não chegava para a sociedade. Fale um pouquinho sobre isso. Ela era uma mulher de fé, apesar de tudo que ela passou? Olha, eu vou te responder isso dizendo duas coisas. Ela era e ela não era. Eu vou te dizer por quê. Ela não era uma mulher de fé se a gente entender fé como religião, né? Ela, embora ela nunca tenha negado a sua judaicidade, ela não era uma judia que seguia, né, a religião judaica. Então, ela não era uma mulher de fé nesse sentido. No entanto, ela era uma mulher de fé. Ela tinha fé exatamente nas pessoas, na capacidade humana das pessoas de agir e, portanto, de iniciar alguma coisa nova no mundo. Não é à toa que, para ela, o conceito, né, a categoria da natalidade, que é um conceito dentro da teoria política dela, para ela é simplesmente a categoria central do pensamento político. Então, por que eu dou muita importância no finalzinho da minha dissertação, para o conceito de natalidade? Porque, na verdade,
durante a dissertação, eu vim descrevendo como que se conformou a sociedade de massas, quais eram as suas características e quais eram os entraves que essa sociedade de massas fornecia, né, para ampliação do espaço público e para a dignidade da política, né. Então, para tentar entender como é que a Arendt vislumbrava a possibilidade de quebrar esses bloqueios da sociedade de massa, eu tive que me preocupar com o conceito de natalidade. E aí é muito legal a gente ver isso, porque um dos diagnósticos da sociedade de massas que a Arendt vai dar para a gente é de que, na verdade, as massas, elas se comportam, elas não agem, né? Elas abrem mão da sua capacidade de ação, da sua capacidade de participação política. E aqui ação, né, ou o conceito de liberdade, que para Arendt, ação e liberdade são praticamente a mesma coisa, né, que é a possibilidade de agir no espaço público, de participar politicamente. As massas abrem mão dessa ação, né, dessa liberdade política. Elas são caracterizadas por uma certa apatia, por um certo conformismo, por um certo desinteresse por questões políticas. Então, para Arendt, é muito importante a gente entender que a ação é justa. No momento em que a gente age, a gente está colocando, trazendo para o mundo algo novo. Né? A ação é justamente essa capacidade que a gente tem de iniciar uma coisa nova, de trazer para o mundo algo completamente diferente que a gente não tinha. Então, e por isso que a natalidade é tão importante, porque a partir do momento em que eu estou agindo no mundo, eu estou trazendo para o mundo uma nova perspectiva, um novo ponto de vista, uma nova possibilidade, uma possibilidade de mudança. Só que também é importante perceber que a natalidade ela tem um duplo sentido aí, porque não é porque é algo novo que necessariamente é algo positivo, né? O totalitarismo também foi algo novo, uma nova forma de governo, e ele não foi nada positivo, né? Então, a natalidade tem esse duplo aspecto, ela pode trazer, a partir das ações humanas, uma coisa extremamente positiva, no sentido, se a gente pensar, né, do alargamento da democracia, né, das bases democráticas, dos princípios democráticos, mas, ao mesmo tempo, ela pode se aparecer no mundo como algo extremamente reacionário, como algo violento, como algo que é contra a própria humanidade, né? Que foi como, por exemplo, o que aconteceu com o totalitarismo. Então, a novidade tem esse duplo aspecto. Só que, por que eu trouxe a natalidade naquele momento, né? Porque a Arendt, depois da condição humana, principalmente nas décadas de 60 e 70, e é por isso que eu me debruço aí para as obras de sobre-revolução e crises da República, ela vai estar preocupada em olhar justamente para os momentos de abertura política, para os momentos em que essa possibilidade de ação ela reaparece no mundo, né? Então, tanto que ela vai dizer que são os momentos, né, os sinais de fé, né? E a fé aqui é um sinal de fé nas pessoas, né? De que é possível mudar as coisas, de que é possível agir. Então, essa fé que ela tem é uma fé na política, na possibilidade de mudança. E ela está olhando justamente para esses sinais. Lá em Sobre a Revolução, ela está olhando para as revoluções modernas, né? E em Crises da República, ela está olhando principalmente para os movimentos de desobediência civil que estão acontecendo nos Estados Unidos. E que são bem importantes para o alargamento da democracia nos Estados Unidos, porque vão contestar justamente o fato de que os negros, naquele momento, não tinham nenhum direito político. Eles não eram considerados cidadãos, né? Então, aquele movimento dentro do contexto americano é um sinal de esperança de que alguma coisa está mudando, de que a gente pode mudar o contexto político e social naquele momento. Então, a novidade tem
tem essa importância, né, de tentar resgatar de alguma maneira a dignidade da política. Ô, Natália, a Hannah morreu em que ano? Em 75. E ela abordou, então, os movimentos pelos direitos civis dos negros na obra dela? Sim, 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 foi em Crises da República. Inclusive, é um texto que, na verdade, é uma coletânea de ensaios, né? Assim como Entre o Passado e o Futuro também é uma coletânea, mas é uma coletânea que está bem preocupada com o contexto político dos Estados Unidos na época dos anos 60 e 70. Uhum. Então, ela acaba em um desses ensaios que se chama Desobediência Civil, abordando os movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos. Ok. Me fala uma coisa. A gente está caminhando para o final da nossa conversa. Eu queria saber, assim, se você chegou a uma determinada conclusão ou se você deixou ao final do seu mestrado, da sua dissertação, ou se você deixou posto sobre a mesa para dar continuidade no teu doutorado. Como é que foi isso? Lá no finalzinho. Bom, lá no final da dissertação, eu cheguei em algumas conclusões que para mim foram bem importantes, até mesmo para a continuidade do trabalho, que era o fato de compreender o problema, né, ou o fenômeno da sociedade de massas, como um problema não acabado dentro do contexto do totalitarismo. O que eu quero dizer com isso? Que a gente não pode entender o fenômeno da sociedade de massas como um fenômeno que só faz sentido pensar dentro do contexto totalitário. Para Arendt, inclusive, mesmo depois do fim dos regimes totalitários, no mundo moderno, a gente se constitui enquanto sociedades de massa. Então, essa preocupação dela com a sociedade de massas, ela extrapola o contexto totalitário. E por isso que eu continuo me debruçando sobre isso, porque a partir daquele momento eu passo a me preocupar com a sociedade de massas, não mais dentro do contexto totalitário, mas dentro de um contexto de democracias representativas, que é justamente grande parte da preocupação da Arendt a partir dos anos 60. Então, por isso que eu continuo estudando sociedade de massas no doutorado. E eu acho que uma das conclusões bem importantes que eu tirei dali é justamente isso, que a gente não pode confinar o tema da sociedade de massas ao fenômeno totalitário, senão a gente realmente não consegue entender, inclusive, várias questões que a Arendt levanta nos outros textos, nos textos posteriores à origem do totalitarismo. Então, continuar estudando sociedade de massas é também um modo de entender várias discussões que a Arendt vai abordar nesses textos das décadas de 60 e 70. Inclusive mesmo dentro da condição humana, porque ali a sociedade de massas aparece não mais como o solo fértil para o totalitarismo, né, como aparece lá nas origens, mas ele aparece como tentando mostrar como que, na verdade, a sociedade de massas é uma sociedade conformada, é uma sociedade que segue padrões de regras e de condutas, que tem uma certa indisposição para ação e, portanto, para a capacidade do discurso, e aí, nesse sentido, né, como consequência, uma incapacidade para o exercício do pensamento e do juízo. Então, entender que sociedade de massas não está apenas ancorado no tema do totalitarismo, mas que consegue, né, que transpõe esse tema e que tem uma dignidade própria, né, é um jeito da gente ler também as outras obras da Arendt, justamente porque ela não descarta a existência da sociedade de massas, ela vai justamente se preocupar com a constituição da sociedade de massas dentro de contextos totalitários. E aí, portanto, como é que a sociedade de massas se conforma como um entrave, né, para essa democracia, para as instituições democráticas, justamente por essas características
de ausência, né, de inaptidão para ação, né, de apatia política, de falta de pensamento, e de juízo alargado, enfim. Então, eu acho que uma das conclusões bastante importantes que eu tirei é que a gente não pode entender sociedade de massas como sinônimo de sociedade totalitária. Muito bom. Ok, Natália. Obrigado por separar o tempo aí para a gente conversar. Quando você chegar no final Obrigada, Deodato. eu realmente estou muito agradecido. E quando você chegar no final do doutorado, ninguém sabe aí com essa pandemia como é que as coisas vão continuar. Vamos voltar a conversar, aí vamos falar sobre o teu doutorado, tá bom? Sim. Muito obrigado. Claro, fico à disposição. Obrigada a você, Deodato. Obrigada pela oportunidade. Ok, um abração. Abraço.